Alô pessoal, muito boa noite. Aqui estamos com mais uma edição do Show Mais e pasmem todos, senhoras e senhores. O programa desta noite leva o número espetacular de Show Mais 2940. É programa que não acaba mais. Todo mundo já sabe que no último dia 15, próximo passado, foi dia 15 de abril, aliás, dia 1º de abril, estou confundindo a data de aniversário com os anos. Nós completamos 15 anos no ar. Mais de 8 mil convidados e especialistas que aqui vieram, logicamente, declinar sobre suas especialidades. Hoje o tema é muito interessante. Eu chamo a atenção de todos para a insegurança. A insegurança é vamos saber se é patológico, se é momentâneo, não é? Se dá para sublimar. Tem gente que recalca, fica com medo de absolutamente tudo, é um problemaço, viu? Então, a insegurança, quem vai tratar desse assunto é a terapeuta comportamental Giza Azeredo. Palmas para a Giza. Giza, muito obrigado pela presença, um prazer enorme em tê-la aqui no programa. Prazer é meu, boa noite. Muito obrigada mesmo, Darcy. A insegurança, ela é passageira, ela pode se fixar na gente, pode modificar as nossas vidas para o mal, para o bem. Dá uma definição bem simplesinha. Bom, Darcy, a questão da insegurança, ela é o quê? É algo que eu posso trazer desde do momento que eu estive dentro da barriga da minha mãe, como eu posso ter criado ela num determinado ponto da minha vida. Ah, começa antes do parto, inclusive? Isso, Por eu quê? já tenho... Porque eu já estou assimilando da mamãe e do papai. Isso, eu tenho células de memória lá na barriga da mamãe. Então, eu já tenho as células de memória e lá já são criadas as minhas inseguranças. Claro que tudo isso vai por quê? Através do significado que eu dou de algo que aconteceu que pode me gerar uma insegurança. Então, se eu estou recebendo, então, conceitos de insegurança, eu posso estar recebendo conceitos de segurança também. Sim, com certeza. Tanto para um lado quanto para o outro. Isso. E o significado que você vai dar para isso é o que vai entender na sua mente qual é, se eu estou insegura ou se eu estou segura. É o significado que você dá por um fato que aconteceu. Um fato que eu vou te dizer, eu posso ter visto um acidente. E naquele fato eu dei um significado que eu me sinto insegura perante acidentes. Mas você pode dar um outro significado sobre acidente, correto? São várias as leituras, então. Isso do mesmo. mesmo acidente. Isso mesmo. Cada um vai fazer a sua leitura e vai dar o significado para aquela situação, o fato que aconteceu. E todos vão depender que há várias saídas para o acidente. Ou porque, vamos supor que nem agora nós tivemos o acidente do ônibus, não é? Saiu da pista, por exemplo, foi fechado por um caminhão, ou então o breque não funcionou, ou então o motorista sonolento piscou segundos, não é? São várias as alternativas para que se conclua, se termine num acidente. Isso mesmo. Então eu posso dar esse significado aí. Mas jamais deixar de andar de ônibus por causa disso. Não, jamais. Eu não posso deixar de viver e de fazer as minhas coisas pela minha insegurança. Então por isso que o importante é que nós tenhamos um cuidado e um entendimento de onde que ela surgiu. Porque em algum momento ela surgiu. E daí eu preciso entender de onde que ela veio. Se ela veio de quando eu era pequenininha, né, ou quando eu era já maior, adolescente. Fato determinante. Um fato determinante. Muitas pessoas o que acontece? Acontece um fato e depois daquele fato que foi um significado não bom que ela deu, ela se torna insegura. Então eu preciso trabalhar essa insegurança. E como que eu trabalho essa insegurança? É quando a gente busca ajuda numa terapia, quando a gente busca ajuda em grupos, que hoje tem bastante grupos voluntários que trabalham. Então a gente consegue trabalhar e entender, que é o melhor de tudo, da onde que veio essa minha insegurança. Agora, Giza, existem números, existem levantamentos percentuais de que faixa etária sofre mais com insegurança? Eu acredito que sim. Quando a pessoa, o jovem, ele tem que fazer uma escolha, o momento que está lá na escola, eu tenho que decidir qual é a minha profissão,
ali naquele momento é um momento onde que gera muita insegurança para eles. Por uma pessoa mais vivida, digamos assim, porque dizem que os idosos são mais inseguros, não é insegurança, é precaução, não é? Olha, você fechou bem o cadeado, olha, você fechou bem a porta, olha, você pegou o guarda-chuva, ó, você levou a galocha, né? Mas antigamente, aliás, ninguém nem sabe o que é galocha. É verdade, ainda bem que eu sei. O tempo passa, o tempo muda. Isso é insegurança ou é precaução ou uma precaução exagerada? No meu ponto de vista, é uma precaução. Não posso dizer que a pessoa, olha, fechou a porta, apagou a luz, que ela esteja passando por um momento de insegurança, mas sim que ela está se precavendo de algo. Realmente eu fiz isso? Por que pode acontecer? Eu posso, às vezes, esquecer de algo e não lembrar. Então, deixa eu refazer novamente o que eu tenho para fazer para ver se eu fiz certo. Então, para mim, está muito mais no se precaver do que realmente uma insegurança. Eu não vejo isso como uma pessoa idosa insegura para esses casos, né? Não pela idosidade. Não. Pode ser por outro motivo. Pode. Ela pode ter sofrido também algum acidente, não é? A partir daí ela assimilou, não é? Uma preocupação talvez exagerada, né? Sim. Em todos os momentos que eu for fazer algo, eu tenho que verificar se está tudo certo. Se eu passei por uma situação traumática. Dizem que as mulheres são mais seguras do que os homens. Isso é verdade? São mais decididas? Decididas eu acredito que sim. A mulher, quando ela toma uma decisão, que ela falou assim, é isso que eu quero e eu vou fazer, ela vai atrás. O homem, ele precisa sentir um pouco mais da segurança para tomar essa decisão, né? Mas no momento que eu falar o homem ou a mulher, isso também eu não vou generalizar, certo? Porque tem cada pessoa de um tipo, tudo, né? Isso mesmo. Então a gente pode dizer que tem homens que são mais decididos, como tem mulheres. Mas eu vejo hoje no meu consultório as mulheres elas são bem mais decididas quando resolvem assumir algo. A gente está cansado de ver no supermercado mulheres puxando o carrinho com um filhinho pequenininho dentro do carrinho, um outro na barriga e o outro no colo. Fazendo compras. N coisas ainda, né? O homem Fazendo acho que várias. não tem essa habilidade, né? Ele já fica nervoso, eu não vou fazer coisa nenhuma, como é que eu vou fazer com 3 crianças? 3 não, 2, né? Uma estava na barriga. É verdade, pois é. Eu tenho um livro que se fala porque as mulheres fazem amor e os homens fazem sexo. Nesse livro, ele aborda exatamente isso. Por que o homem ele não consegue fazer tantas coisas na volta dele e a mulher consegue? Né? Porque antigamente nós mulheres somos criadas para cuidar da volta, da redondeza, das coisas que estavam ali perto. E o homem ele foi para a caça. E quando ele vai para a caça, ele vê ao longe. Então, por isso que o homem se consegue ver muito mais ao longe fazer as coisas do que várias coisas ao mesmo tempo e pequenas. Porque ele não consegue, simplesmente não consegue, ele desiste, fica nervoso, fica mal criado às vezes. É a mesma coisa. Diz que a melhor defesa é um bom ataque, ele ataca logo de cara. E daí não tem solução, né? Quando, neste mesmo livro, ele conta o porquê que o homem, às vezes, não consegue ver algo muito perto dele, né? Se eu falo assim, querido esposo, você poderia ir lá buscar para mim a xícara que está dentro do armário? Ele vai lá, abre o armário, procura, não vê, e está ali na frente dele. Olha, eu costumo dizer sempre aqui no programa, que a gente já fez 8.000 entrevistas aqui, a gente absorve sempre um pouquinho Com de certeza. cada ciência, de cada profissional que vem aqui. O homem não consegue achar a cueca dele, sabe aonde? Dentro da gaveta das cuecas. Ali exatamente no no nariz, a mulher chega, a caneca aqui. Está na frente dele. Por que isso? Não consegue ver aquilo que está na frente do nariz? Porque ele foi criado para onde? Para caça, ao longe. Ele tem que ter visão ao longe. E os homens trazem, desde lá dos nossos antepassados ancestrais, essa visão. Habilidade. Isso mesmo. Então, eu não vou também, novamente, generalizar, claro. Né? Mas isso já vem lá de trás, nós carregamos isso, né? Assim como as mulheres e os homens carregam. A mulher pode ser que não consiga se mover muito bem com mapas, com o Waze, que hoje é o que mais, né? Se vai para a direita, ela fala que tem que ir para a esquerda, ela não consegue muito. E o que a mulher faz? Ela para e já pergunta, onde é a rua tal? Onde é o lugar que eu preciso ir? E o homem faz o quê? Fica dando voltas, né? Não vou perguntar ainda, mas eu vou achar o lugar. Com certeza.
Aliás, a mulher ao lado... Aliás, por isso que são duplas perfeitas, né? Cada um com uma habilidade, cada um com um objetivo, cada um com suas qualidades, não é? Agora, na idade mais avançada, a gente perde alguns sensores dessa coerência? Alguns reflexos, né? A gente poderia dizer que acaba perdendo alguns sensores. Posso me sentir, às vezes, um pouco mais insegura, posso ter um pouco mais de medo em relação, principalmente quando a idade vai chegando um pouco mais, né? O que eu vou fazer? Será que eu consegui fazer tudo que eu tinha para fazer da minha vida? Daí começa a bater algumas inseguranças, alguns medos. A pessoa fica mais absorta também, né? Fica mesmo. Mais leve. Às vezes a pessoa está falando aqui, você não está prestando atenção. Ela acaba de falar, você faz a mesma pergunta do que ela respondeu, não é? Mas por quê? É displicência, é falta de atenção, é falta de interesse, que depende de quem está falando também, né? Depende de quem está falando. Se é aquela que fala muito... Vou deixar entrar aqui e sair ali, né? Com certeza. Não, a gente pode dizer o quê? Que às vezes a pessoa, ela não está focada, não tem foco, não está ali prestando atenção na conversa. Então, quando conversa novamente com ela, ela vai repetir a mesma coisa. Então, tem vários fatores que podem ser analisados em relação a isso. Principalmente quando vem chegando uma idade mais avançada, até eu vou mudar aqui um pouquinho do nosso assunto, às vezes a pessoa acaba ficando um pouco com a audição menor, prejudicada, e ela não consegue prestar atenção quando alguém fala. Só que muitas vezes as pessoas não têm noção disso. E isso é importante para as pessoas de idade começarem a prestar atenção. Se eu não estou atenta nas coisas que estão acontecendo, pode ser E é uma situação ruim, porque aí faz o exame de audiometria, que acusa, logicamente, né? Eu até detetei um problema nesses fogões modernos, né? Que você está ligando o botão até ele parar. Quando ele para é porque o gás está aberto. E às vezes eu não ouço aquele... Assim como eu, milhares de pessoas, né? Então, sim, esse tipo de acendimento devia ser manifestado também com uma luz, com uma iluminação, com alguma coisa indicativa. Porque o não ouvir, não é que a pessoa fica falando, não. Ela fica, você ouve tudo e não entende nada. Isso mesmo. Não estou nem com foco, não estou nem aqui. Não estou presente neste momento, inclusive quando eu estou conversando. Muitas vezes a pessoa faz isso, né? Não estou focada no que você está me falando. Minha cabeça está longe, tá? Lembra, antigamente eles punham aquele unicórnio. Se você fizer conchinha assim, você se ouve melhor e ouve melhor as pessoas. Por que será isso? Eu acho que a gente deveria fazer isso novamente, hein? Forma uma concha, né? Acústica. É a mesma coisa que quando a gente ia à praia quando era pequeno, não pegava conchinha para escutar? É verdade, né? É verdade. Bons tempos, hein? Oh, maravilhosos, hein? Hoje em dia você pega... Nem sei se tem conchinha, vou dizer. Tem lixo. Verdade. Gente, nós vamos fazer um rápido intervalo, depois a gente continua com esse papo gostoso e a presença da terapeuta comportamental Giza Azeredo. Mas já que a gente volta. Tá ouvindo bem? Então já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o Show Mais número 2940, recebendo a terapeuta comportamental Giza Azeredo. Esse problema da insegurança nos faz ficarmos mais herméticos, digamos assim, não é? Eu li outro dia num post, lógico, da internet, onde a pessoa afirmava que ela gostava de duas coisas na vida. Primeiro, é de chegar em casa. E a segunda era não sair de casa. Não é? A gente vai ficando meio que enclausurado, meio que achando, e o lugar mais seguro que existe tirando os problemas da própria casa, que é botijão de gás, não é? Que é choque elétrico, que é box de banheiro, é tapete que escorrega, corrimão de escada que se destaca, aquelas escadas vazadas, elas são lindas, mas você trupicou ali, não tem onde se segurar. Verdade. Então, tirando os perigos de uma casa, a casa é o lugar
mais seguro que existe, em onde termos de sociedade. Onde que a pessoa sente, ali é o aconchego dela, né? A segurança está ali. E nesse post mesmo que você falaste, o que ele diz? Eu fico feliz quando eu chego em casa e eu também fico muito feliz quando eu não saio. Né? Essa é uma característica das pessoas que sentem a insegurança, que a gente pode dizer da síndrome do pânico, porque a síndrome do pânico ela vem de uma insegurança, vem dos medos também. Então, aonde que é o melhor lugar, aonde que eu me sinto mais segura? Dentro da minha casa. Então, é por lá que eu fico. E hoje em dia, Giza, essa teoria está cada vez mais sendo comprovada. Quantas cenas a gente não vê nos programas de crime, de polícia, de gente que sai de casa às 4h30 da madrugada para pegar ônibus, levando marmita, é assaltado. Não tem a mínima lógica, né? Sim. Porque quanto que essa pessoa pode ter no bolso ali? Às vezes não tem nada, né? Ou às vezes pode ter bastante também. Como que a gente vai saber o que... Então não é uma sociedade que tem de vez em quando um assalto a banco, de vez em quando, sei lá, acontece um desastre numa estrada. Não, está acontecendo a miúde, a cada dia. Assassinatos, então, está a granel, né? Cada vez mais, né? Cada vez mais. E quando a gente fala em assassinato, Darcy, eu até acho que é legal nós falarmos sobre isso, porque por trás de qualquer comportamento que nós temos, existe uma intenção positiva. Então, eu vou dar um exemplo para uma pessoa que matou, né? Essa pessoa que ela matou alguém, existe um comportamento positivo. E daí tu vai dizer assim para mim, mas como, Giza, que tem um comportamento positivo? Pode ser que a pessoa... Num assassinato? Num assassinato. Pode ser que a pessoa queria se defender. Pode ser que eu tenha uma família que esteja passando fome e para que eu tenha dinheiro, eu acabo matando uma pessoa para pegar algo dela, né? Por susto. Por susto. Eu preciso me defender de algo. Então, a pessoa tem um comportamento, atrás desse comportamento tem uma intenção positiva dela. Então, isso é bem legal nós lembrarmos, né? Porque é um assunto mais ou menos novo hoje entre as pessoas. Novo, que eu posso dizer, em relação aos conhecimentos, tá? Não quero dizer que ninguém conhece sobre isso, mas é um assunto que não é tão falado hoje sobre essa intenção positiva por trás do comportamento. Tá. Tem uma perguntinha da Bruna de São Caetano. Como a insegurança afeta a vida no trabalho? Pode afetar bastante. Bastante, né? Bastante. Porque a chefia pode fazer outra leitura, né? Isso mesmo. Pode ser que a Bruna esteja, como a pergunta dela, esteja trabalhando e o chefe, coordenador, gestor, peça algo para ela e ela se sinta insegura de fazer aquilo ali. No momento que eu me sinto insegura, por quê? Estou me sentindo insegura porque pode ser que eu não domine o que está sendo solicitado para mim. A tarefa que foi dada. A tarefa que foi dada, mas também pode ser que tenham outros medos, outras inseguranças lá de trás. Não necessariamente aquela que o chefe pediu. E agindo e contrariando o próprio desejo da chefia, que é de ver um funcionário agressivo, teoricamente falando, e no bom sentido, pesquisador, né, que dê ideias, que faça além da conta, não de trabalho, não é isso. Além da conta, ideias, sugestões. Olha, isso aqui está desse lado, é melhor colocar desse lado, porque a gente pega melhor. Sei lá, não é verdade? Sim, claro. Quando eu falo algo para alguém, eu tenho que entender como que ela está recebendo aquilo ali. E pode ser que eu dê o entendimento, lembra que nós falamos no início do significado? Eu posso dar um entendimento de insegurança. Pode ser que ele não gostou que a xícara estava aqui e eu quis colocar aqui. E isso pode gerar uma insegurança para quem executou. Olha só, outra coisa que eu estou pensando agora. A partir de que momento a gente deteta? Você disse que desde o feto ele já nasce inseguro. Isso, desde a... Mas visualmente, nos sentimentos, no olhar, quando que a gente deteta numa criança que ela é muito insegura? Pelos comportamentos dela. Desde pequenininha, eu já consigo entender e detectar que ela tem algum problema, certo? Por quê? Às vezes a criança chora bastante, o pai e a mãe saem de perto, ela começa a chorar, ela não consegue ficar sozinha. Tem algumas coisas que são, às vezes, minúsculas e ela tem muito medo daquilo ali, né? Tem um bonequinho e aquele boneco transmite uma insegurança para ela. Então, nesses pequenos gestos, dentro de uma sala de aula, dentro da própria casa, né, com os amigos, os pais já conseguem ver e até mesmo
para as pessoas mais velhas, né? Aliás, é interessante, todo ser vivo, ele é mais ou menos inseguro e ele precisa de muito afeto, muito carinho. Os nenezinhos dormem abraçados com os brinquedinhos. Os gatinhos também, os cachorrinhos também. É interessante, né? Tem uma pergunta do Tiago, de São Bernardo. Como se tornar uma pessoa mais segura? Enfrentando os medos? Preciso enfrentá-los. Isso é verdade. Que a Luília falou, eu preciso enfrentar os meus medos, eu preciso entender de onde que ele vem. E quem vai lhe ajudar nesse caminho? São os terapeutas que estão hoje disponíveis aí no mercado para entender de onde que está vindo a insegurança, os meus medos, porque ele foi gerado em algum momento. Qual momento? Eu ainda não sei. Conscientemente eu não sei, mas está lá guardadinho no meu inconsciente. O interessante é que para aferir, digamos assim, esse medo, não existem exames laboratoriais, não é? Tem que ser na conversa com o profissional. Que tipo de reação você espera de uma pessoa? O que ela vai te passar para detectar esse medo? Ela precisa, em primeiro lugar, a pessoa precisa estar disposta a querer mudar isso, porque o terapeuta ele não tem o poder de mudar alguém, tá? Ninguém tem o poder de mudar ninguém. Eu só vou mudar se eu quero mudar. Então, se a pessoa está disponível para isso, ela vai abrir, ela vai comentar de situações que aconteceram ao longo da vida dela, para que esse terapeuta possa entender e começar a questionar em relação a essas inseguranças e esses medos que a pessoa tem. Ué, interessante isso. Muito interessante. Nessas casas de repouso, já vamos falar da idosidade, porque é muito importante. As duas pontas são bem importantes, né? A dos mais novos e a dos mais velhos, que moram coletivamente, enquanto outros moram sozinhos, já com uma idade avançada, não é? Tendo que tomar banho sozinho, de preparar comida sozinho, lavar a louça sozinho ou sozinha, porque sozinho acho que não tem muito exemplo bom aí, não. Ou tem? Não, tem alguns exemplos bons, sim. Raros, né? Mas a gente pode dizer assim que sozinha ou sozinho, né? A pessoa pode sentir-se em insegurança. Pelo fato dela, assim, muitos momentos na solidão. Né? Muitos momentos sozinho dentro de casa, pode ser que não tenha nem pessoas para conversar, principalmente essas pessoas que são mais idosas. Às vezes não tem alguém para ter um aconchego, um carinho, e isso é importante para um ser humano, né? Para qualquer ser vivo. É importante ter o carinho, ter esse aconchego. E quando eu moro sozinha, quem que vai, de repente, me ajudar? Vou conversar com quem? Tudo bem que eu possa ser segura e firme das coisas que eu quero, mas vai ter momentos que eu possa sentir isso. É que às vezes a vida determina certas situações, né? Não tem, as filhas são casadas, ou o filho é casado, a nora, o genro, eles são difíceis, não é? Se a tua mãe vem aqui, a minha também vem, e de repente as duas precisam. Isso não é? mesmo. Então são situações que muitas pessoas vivem, mas não resta a menor dúvida, não é? Isso acontece muito. Não é? Aí fica difícil tomar uma decisão, né? Porque o que acontece? As pessoas querem atender a todos, né? De repente eu dou atenção mais a um, não dou ao outro, daí mas você não deu atenção para minha mãe, não deu atenção para meu pai, que estava aqui junto. Eu queria que todo mundo estivesse junto. Então, nós, né, mais jovens, assim, que estamos lidando com as pessoas um pouco mais de idade, a gente precisa ter um pouco mais de tato também. E as pessoas viajam. Cadê aquele porta-retrato que tinha aqui da minha tia com a minha mãe? Você tirou? Ah, bem, eu tirei, eu mudei. Você pensa que ela não viu? Ela viu que não tinha nada aí. Nossa, aí é complicado. Daí tem que contornar um pouquinho a situação, né, Dardo? Para que ninguém acaba brigando ali naquele momento, pois é um momento de descontração, da família estar junto. Nós precisamos resgatar essa família que existia antes, né? Não só dessa família que a gente está falando de exemplo, mas resgatarmos aí nossos É que nem os italianos, né, que discutem sempre à mesa, não é? Então dizem que a verdadeira família se nota logo, eles brigam o tempo todo. Isso Mas mesmo. É um brigar com amor, é um discutir com amor. Né? Só que não precisa ser na hora da refeição, né? Não precisa. Voa molho de tomate para tudo quanto é lado. E o italiano, ainda mais que o italiano fala bastante com as mãos, né? Ele gesticula bastante. A alegria, o otimismo, a mudança comportamental da própria pessoa
vai contagiar os demais e vai se virar pizza com todos esses problemas que nós falamos? Sim. O meu estado interno, né? A minha alegria, minha felicidade, o que eu estou sentindo tem o poder de mudar o ambiente onde eu estou. Então, se eu estou alegre, feliz, contente, e tem pessoas que estão ali na minha volta que não estão nessa minha energia, vamos dizer, nesse estado interno, eu consigo passar para as outras pessoas. Então, é importante nós termos essa consciência de procurar estar mais nesses momentos de alegria e felicidade. Em 30 segundos, Giza, naquela câmera, seu conselho para a pessoa que é insegura. Eu procuro dizer para você que está com essa insegurança que você procure um profissional, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E essa insegurança, ela não é eterna. Você pode buscar os recursos para agir muito melhor na sua vida. Obrigado a Giza Azeredo, terapeuta comportamental, visitando o Show Mais. Obrigado, Giza. Obrigada, gratidão por estar aqui com você. Eu acho que esse assunto de insegurança vale muito a pena para as pessoas, Claro. para a gente poder trazer essa evolução. Não resta a menor dúvida. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Va bene, vai ser em italiano hoje. Per ora è solo una buonasera a tutti. Parliamo domani e riposare in pace. Ciao, bella.